Estamos aqui com o professor Numa Mazá, do Instituto de Economia da UFRJ, para conversar sobre a crise recente na França. Sou Eduardo Baixa, também professor do Instituto de Economia, e vou estar participando dessa conversa com ele. Numa, qual é a sua avaliação preliminar dessa crise na França, as manifestações dos coletes amarelos? Boa tarde, Eduardo. Essa crise, esse movimento dos coletes amarelos, como ficou conhecido, parece ser a manifestação, o receptáculo de uma série de descontentamentos dentro da sociedade francesa sobre vários assuntos. O principal, provavelmente, que aliás deu início ao movimento dos coletes amarelos, tem a ver com a questão de uma queda do poder aquisitivo da população francesa, assim, de uma parte pelo menos significativa da população francesa, mas temos visto se manifestarem também outros tipos de reivindicações vinculadas com questões, vamos dizer, de ordem política, ou seja, de representatividade da população, de ordem também, vamos dizer, mais societais, questões vinculadas à mobilidade urbana e à mobilidade dentro do território francês, e também, falaremos também sobre isso, questões vinculadas à imigração. Tá? Então, como a gente pode ver, são assim, muitos assuntos, muitas, vamos dizer, pautas que se entrelaçam nesse movimento dos coletes amarelos. E um movimento, de fato, que se caracteriza por uma grande horizontalidade. Você não tem lideranças claras, você não tem nenhuma centralização das pautas, elas se expressam de forma muito difusa, né? E o movimento supostamente seria de natureza apolítica. Bom, mesmo se a gente tem observado, isso comentaremos um pouco mais adiante, que existem tentativas de recuperação desse movimento por partidos políticos ou figuras políticas que representam um amplo espectro, que vão da extrema direita até a extrema esquerda. E essas tentativas de recuperação, por enquanto, pelo menos, não têm sido muito bem sucedidas. Se a gente olha esse movimento, a gente pode traçar rapidamente uma pequena cronologia, né, dos principais eventos que caracterizaram ele. Esse movimento, essas manifestações dos coletes amarelos começam no final de outubro desse ano, 2018, de forma muito isolada. Então você tem, e ainda não está clara nem vamos dizer, a iconografia do movimento. Então, você tem esses coletes, são uma observação, esses coletes amarelos, para quem não sabe, são coletes usados para as pessoas, são quando, por exemplo, tem um problema com um carro, um acidente com um carro, e é obrigatório possuir esse colete amarelo que meio reflete a luz, enfim. Então, toda pessoa que possui um carro na França possui um colete amarelo, e que é idêntico. Então, foi escolhido essa identidade visual, que rapidamente se impôs ao longo do mês de novembro. E o que a gente observou são manifestações, às vezes violentas, na totalidade do território francês, com tanto nos espaços urbanos como espaços rurais ou semi-rurais. E essas manifestações têm crescido em intensidade, têm envolvido cada vez mais setores produtivos ou profissionais, cada vez maiores, né? Obviamente,
os motoristas, os caminhoneiros, né, entraram nesse movimento, mas você tem também trabalhadores da indústria, você tem funcionários públicos. Qual foi o estopim desse movimento? Assim, a origem que a gente pode, enfim, a mais óbvia, né, é uma série de aumentos das taxas pesando sobre os hidrocarbonetos. Então, principalmente, obviamente, o diesel e o fio, que é um hidrocarboneto usado principalmente para alimentar os sistemas de calefação. Porque um país como a França representa um consumo, exatamente, um consumo elevado. E essas taxas eram taxas que já preexistiam, seriam aumentadas para cumprir objetivos ecológicos, ou seja, para justamente levar futuramente a uma diminuição do consumo de hidrocarbonetos. O problema é que esses aumentos significativos, a gente está falando de aumentos que vão afetar de forma um pouco diferente cada classe de hidrocarboneto, mas vai de 10% a 14%, ou seja, algo que é bastante significativo mesmo. Esses aumentos vão particularmente atingir os estratos assim, menos favorecidos da sociedade francesa, do ponto de vista socioeconômico. Tá? Então, obviamente, as pessoas que vivem em meios rurais ou semi-rurais, né? A gente está, por exemplo, que são pessoas que usam muito seus veículos para ir trabalhar, enfim, como transporte, não tem transporte público nesses espaços, mas também vai atingir muito as populações vamos dizer, das regiões suburbanas das grandes cidades. Tá? Então, se a gente for olhar, tem estimativa, tem que tomar cuidado, porque, obviamente, não são dados consolidados, porque as taxas ainda não foram implementadas, mas vamos dizer que das estimativas, 70% a 75% da população teria um aumento do seu custo de vida assim, anual, né? Na casa dos 4% a 5%. Porque, obviamente, esse aumento do custo de diesel se transmite ao custo de transporte, o que vai ser repassado também no preço das mercadorias, enfim, todos os bens, enfim. Então, tem tem consequências importantes na economia como um todo e, particularmente, para essas populações assim, com renda, com as menores rendas, assim, as menos, vamos dizer, beneficiadas do ponto de vista da distribuição de renda. E esses aumentos, né, não foram a primeira medida polêmica do governo do Emmanuel Macron, né? Até que ponto essas manifestações refletem, né, uma insatisfação com o governo Macron, com essa sequência de medidas polêmicas, ou na verdade o que a gente tem é um processo, digamos, são questões, digamos, de mais fundo, de mais longo prazo, né, que estão, na verdade, emergindo agora? Eu acho que existem as duas. Eu acho que a gente pode responder que há os dois elementos. Ou seja, tem elementos estruturais, a gente já vai falar sobre isso, por exemplo, questões ligadas à distribuição de renda, à distribuição de patrimônio, ligados também a determinadas... Processo de concentração nas últimas décadas. Isso, exatamente. O que a gente observa, isso é amplamente documentado por estudos, por exemplo, do Thomas Piketty, mas também de outros economistas, que há uma deterioração da distribuição de renda. No caso da França, estamos longe do padrão assim, de deterioração da distribuição de renda que a gente pode observar, por exemplo, nos Estados Unidos ou até um certo ponto
na Inglaterra ou no Japão. Bom. Mas, mesmo assim, a gente observa que, principalmente nas últimas 2 décadas, a gente tem uma deterioração significativa da distribuição de renda na França, a favor dos estratos mais altos, e isso tem se manifestado também através de um processo de concentração patrimonial. Esses elementos, obviamente, se explicam, são elementos que são observados na maior parte das economias avançadas a nível mundial e que, no caso da França, vão ser muito, como poderia dizer, muito exacerbados por mudanças ocorridas no sistema tributário francês. E é isso que vai fazer permitir fazer uma conexão também justamente com as políticas do Macron, que vai aprofundar essas tendências do sistema fiscal francês ser cada vez mais favorável às rendas altas e, simetricamente, cada vez menos favorável para a população de renda média ou baixa. Tá? O que a gente observa nesse sentido é que o processo de concentração de renda e de concentração de patrimônio não somente tem se manifestado há um certo tempo, mas tem tendência a acelerar. É algo que fica bastante claro, particularmente nos últimos 5 anos. Não? E essa aceleração é acompanhada de um sistema tributário que foi sistematicamente reformado no sentido de favorecer as rendas oriundas do capital, em detrimento da renda oriunda do trabalho. E, nesse sentido, justamente para fazer a conexão entre o elemento estrutural e, vamos dizer, um elemento mais conjuntural ligado às políticas do Macron, o próprio Macron decidiu mudar o sistema tributário, assim, fazer reforma significativa do sistema tributário, por exemplo, abandonando o imposto sobre as grandes fortunas, que é um imposto sobre o patrimônio acima de um determinado valor, no caso 1,2 milhões de euros, e substituir por um imposto exclusivamente baseado no patrimônio imobiliário. Então, que deixa de lado toda a parte de patrimônio imobiliário, ações, obrigações, etc. E isso é uma tendência que a gente observa que vem se consolidando de uma exclusão, agora total, quase total, vamos dizer, dos ganhos realizados através de investimento em capital. A fiscalidade sobre o capital hoje na França está quase totalmente desaparecida em relação ao que ela era há 20 anos atrás. E isso vai reforçando, de facto, uma série vai reforçando ainda mais esse processo de piora na distribuição de renda. Tá? E a população, uma parte significativa da população, que aí vai abranger, obviamente, a população de renda mais baixa, mas também vai pegar uma parte significativa da classe média, vai perceber essas reformas, essa evolução, como uma injustiça. Essa parte da população vai sentir uma degradação nas suas condições de vida, no seu padrão de vida. Você vai observar também um sentimento esse sentimento de injustiça em relação pelo contrário, a melhoria que caracteriza a distribuição dos estratos mais altos assim, da população do ponto de vista social. Né? Além do aumento dos combustíveis, da retirada do imposto sobre grandes fortunas, o Macron também implantou reformas trabalhistas. Né? Como é que a gente pode ver esse conjunto de medidas e
e o seu impacto, né, estrutural sobre a economia francesa? Então, Eduardo, de facto, além dessas, vamos dizer, reformas que afetam a tributação dos combustíveis, que afetam, vamos dizer, negativamente a renda disponível de uma parte significativa da população, a gente observa há já uns 15 anos, mais ou menos, né, uma série de reformas sucessivas que vão diminuir, limitar os direitos trabalhistas. A gente teve, houve uma reforma do Código do Trabalho importante que foi realizada no final do mandato do François Hollande, né, o presidente anterior Macron, que era o presidente socialista, mas que assim, degradou significativamente o direito trabalhista francês, e o Emmanuel Macron, quando chegou como presidente, realizou uma das suas primeiras reformas através da adoção de uma série de medidas para, supostamente, flexibilizar o mercado do trabalho. Tá? E, em particular, toda a parte de negociação. Então, essas medidas, em particular, levam à possibilidade de negociação a nível das empresas e não mais, como era o caso antigamente, obrigatoriamente a nível de setores ou a nível da economia como um todo. Então, isso enfraquece o poder de barganha dos sindicatos, né? E, pelo contrário, reforça o poder de barganha das empresas, assim, da direção das empresas. Tá? Então, esse é um elemento que veio precarizar ainda mais o trabalhador francês. O trabalhador que, então, perdeu em termos de renda disponível, perdeu em termos de direitos trabalhistas, tem também uma série de reformas que ainda não foram implementadas, mas que estão em discussão sobre a questão previdenciária, em particular a questão da aposentadoria. E, nesse sentido, haveria uma degradação também significativa das condições de acesso à aposentadoria e do próprio valor das pensões. Não? Junto com isso, a gente observa também uma diminuição do investimento público em amplos espaços do território francês. Então, a gente tem uma expressão que é muito conhecida de um geógrafo francês que falava de diagonal do vazio, designando assim, uma parte, quase metade do território francês, que são regiões assim, de densidade populacional baixa, e onde tradicionalmente todos os serviços do Estado eram garantidos, que seja correio, serviços de saúde, hospitais, maternidades, etc., escolas. Né? E o que a gente observa é que a intensidade dos serviços públicos nessas regiões, nessas áreas, diminuiu muitíssimo. E isso não é só o caso de áreas, vamos dizer, rurais ou semi-rurais. Isso também é observado em periferias das grandes cidades, particularmente em periferias, vamos dizer, mais populares. Tá? E, portanto, se juntando a todos esses elementos já negativos, existe um sentimento cada vez mais forte nessa população morando nessas áreas de ser literalmente abandonado pelo Estado, de pagar impostos, de pagar taxas sem receber nada em troca e, pelo contrário, de ver uma centralização cada vez maior dos serviços públicos, da proposta cultural e também, obviamente, da proposta de emprego, de oportunidade de emprego nas áreas urbanas, assim, das grandes áreas urbanas. Então, tem esse é um elemento que a gente encontra muito forte nas reivindicações dos coletes amarelos. Eles, e por isso, inclusive, que esse movimento, obviamente, ficou muito conhecido pelas manifestações violentas nas grandes cidades, mas é um movimento que está presente em todo o território e que se caracteriza muito por bloqueios realizados em estradas de ferro, enfim, em vias de comunicação, até em espaços rurais. Tá?
Tá? Então, e realmente é um movimento que tem uma abrangência nacional, que mostra que existe esse descontentamento a nível nacional. Tá? Bom, o outro elemento que é muito menos, vamos dizer, que é muito mais problemático, são reivindicações identitárias, tá? Que se manifestam já há algumas décadas, umas 3 décadas, através do voto pelo Front Nacional, pela extrema-direita, e que, infelizmente, são muito presentes também nas pautas, nas várias pautas que a gente pode observar no movimento dos coletes amarelos. E, obviamente, são reivindicações assim, que denotam uma forte xenofobia. E mostram que essa xenofobia hoje em dia está provavelmente maior do que o próprio eleitorado do Front Nacional. Então mostra outro problema estrutural. E, então a gente está, na verdade, com esse movimento, a gente está vendo a convergência de muitas insatisfações. E que, no fundo, no final das contas, pelos dados que a gente pode ver, que são disponíveis, que foram disponibilizados por institutos de pesquisa e pela imprensa, a gente observa que mais de 78% da população francesa aprova esse movimento. Então, um grau de aprovação que é elevadíssimo. Apesar das discussões, inclusive de elementos simbólicos, como houve em Paris. Então, realmente a gente está lidando com um movimento que cristaliza todas essas insatisfações e que, de uma certa forma, representa a tomada de, vamos dizer, de espaço, a expressão de que é muitas vezes designada de maioria silenciosa na França, ou seja, de pessoas que de fato não são muito procuradas pela mídia, assim, não são muito, não tem muita voz, exatamente. Você vê paralelos entre o que está acontecendo agora na França e o que houve no Brasil em 2013? Então, é uma questão interessante, porque, todos nós temos visto esse paralelo aparecer tanto na imprensa quanto em análises um pouco mais aprofundadas. Tem que tomar sempre cuidado quando a gente trabalha com essas analogias. Obviamente, há diferenças significativas do ponto de vista da estrutura econômica, da estrutura social e, vamos dizer, da organização do mundo político entre o Brasil e a França. Então, a gente pode dizer que, apesar de tudo, de fato, o que a gente observa, quais são os elementos comuns aos dois movimentos? Há uma reivindicação de apolítica. São movimentos que, supostamente, se manifestariam de fora, vamos dizer, externa ao mundo político tradicional, apesar das numerosas tentativas de recuperação, tanto no Brasil quanto na França. Segundo elemento, são movimentos que de facto centralizam, cristalizam um monte de pautas, de reivindicações, não necessariamente interligadas, que às vezes, inclusive, podem ser conectadas com, vamos dizer, identificações políticas muito diferentes. Então, você tem claramente, no caso dos coletes amarelos, as reivindicações têm a ver com o aumento do salário mínimo, o que depois conversaremos foi obtido, tem a ver com a retirada da fiscalidade sobre os hidrocarbonetos, acaba sendo obtida, tem a ver depois com pautas, por exemplo, a reinstalação de escolas, de correios, de serviços públicos de forma geral, nesses espaços que foram desertados pelos serviços públicos. Tem a ver também com, infelizmente, como falamos também, reivindicações, vamos dizer, anti-estrangeiros. Então, anti-imigração, ou seja, no sentido de impedir que a França
diminui muito os fluxos migratórios, que tenha expulsões de estrangeiros em situação ilegal, esse tipo de coisa. Bom, que são claramente, enquanto as primeiras reivindicações se conectavam mais com a esquerda, lá, pelo contrário, a gente está claramente indo para a direita, nesse caso. Depois tem reivindicações também, bom, que você podia encontrar também no Brasil, em relação à queda da velocidade máxima nas estradas. Então você tem um emaranhado de reivindicações que podem, umas mais de esquerda, outras mais de direita, que se expressam ao mesmo tempo. Foi um pouco o caso do Brasil. O Brasil começou com o movimento Passo Livre, a questão do aumento do preço único, e depois foram se congregar, se agregar pautas completamente desconexas. Tá? Outro ponto em comum, uma rejeição quase unânime da classe política, assim, vamos dizer, clássica, estabelecida, tá? Nos partidos políticos estabelecidos. E, no final das contas, demandas por uma cidadania mais direta, ou seja, através de processos vamos dizer, de participação política que não necessariamente passam por, vamos dizer, pelas instâncias tradicionais, tá? Referendo, votações públicas, enfim, que são reivindicações que a gente podia observar também no caso do Brasil. O que bom, a gente não tem como saber que é o futuro desse movimento, dos coletes amarelos. Bom, a gente viu que no Brasil, as manifestações de 2013, muitas, assim, a meu ver, bom, acho que é uma análise que é compartilhada por muitos, levaram a uma desestabilização, vamos dizer, política e, bom, depois, a nível social, enfim, com consequências bastante negativas. No caso da França, é provável que algo semelhante aconteça, porque o governo foi o governo do Macron foi muito desestabilizado. A gente vê que a popularidade do Macron caiu consideravelmente. A gente observa que há uma dificuldade enorme de, vamos dizer, conseguir parar o movimento, porque, como eu já falei, foi concedido um aumento, mas em condições assim, bastante peculiares da renda mínima, que supostamente é um aumento de 8% da renda mínima, só que na verdade não seria um aumento direto, viria de isenções fiscais, então não está muito claro esse caminho, então não convenceu tanto, mas bom, mesmo assim foi obtida essa mudança. Como eu falei, o abandono desses aumentos das taxas sobre hidrocarbonetos, mas isso não parou o movimento. Tá? Porque nesse sentido que a gente pode dizer que essas razões estruturais que a gente explorou, né, são tão fortes que elas, vamos dizer, resistem até ao anúncio de medidas a priori favoráveis às pautas assim, dos manifestantes. Né? Então, um paralelo, bom, para encerrar essa questão, o paralelo certamente pode ser feito com cuidado, mas, bom, realmente o Brasil começou a se desestabilizar a partir, enfim, desse momento de 2013, e a França parece seguir esse caminho. Então. E quais os desdobramentos dessa crise, lembrando que o Macron derrotou a Marine Le Pen nas eleições do ano passado, de 2017? Bom, os desdobramentos podem ser enxergados assim para três grandes questões. Né? Tem a questão institucional, da estabilidade institucional. Bom, isso tem um pouco a ver com a pergunta que você tinha feito sobre assim, os lados, assim, os pontos em comum entre o movimento de 2013 no Brasil e esse movimento dos coletes amarelos. Além desses aspectos institucionais, você tem uma questão puramente política, do futuro justamente dessa evolução das grandes forças políticas na França.
e bom, uma delas sendo, obviamente, o Front National. E o terceiro desdobramento, assim, série de desdobramentos, na verdade, tem a ver com vamos dizer, a questão europeia, a questão da inserção da França nos projetos europeus. Bom, então, sobre a questão institucional, a França é um regime presidencial onde, de fato, existe a possibilidade, em caso de, vamos dizer, de perda grande de popularidade do governo, de convocar novas eleições parlamentares, ou seja, de mudar a composição do parlamento, o que levaria à nomeação de um novo primeiro-ministro. E nesse caso, você tem duas possibilidades. O presidente eleito pode ganhar um apoio renovado através dessas eleições, que em geral é o objetivo da convocação de novas eleições. Bom, isso tem acontecido, por exemplo, em 86, com o Chirac se tornando primeiro-ministro do Mitterrand, e depois, em 97, com o Jospin se tornando primeiro-ministro do Chirac, dessa vez. Você pode também perder, o presidente em exercício pode perder as eleições parlamentares, e aí ter que nomear um primeiro-ministro que vai ser de, vamos dizer, outro partido político, enfim, outra parte do espectro político. Tá? Então é sempre uma aposta. Na situação atual, parece ainda relativamente longínquo essa possibilidade. Tá? O Macron beneficia de uma maioria no parlamento através do próprio partido dele. Ou seja, não tem nenhum risco de golpe parlamentar. Não tem possibilidade de impeachment, por exemplo, como aconteceu no Brasil. Mas, de fato, se você tem um enraizamento desses movimentos, se ele não consegue parar esses movimentos, esse movimento do coletivo amarelo, que na verdade é um conglomerado de movimentos, bom, a situação dele realmente fica cada vez mais frágil do ponto de vista político. Tá? E mesmo se as instituições garantem provavelmente uma estabilidade maior na França do que no caso do Brasil, o sistema judiciário na França, por exemplo, tem influído sobre as eleições, inclusive na última eleição, um candidato da direita tradicional, por conta de um escândalo envolvendo ele, provavelmente perdeu o acesso ao segundo turno, sendo que, a priori, esse acesso era quase garantido. Tá? Então, tem uma influência, mas que parece muito mais, vamos dizer, muito mais enquadrada do que pode ser em outros países, como o Brasil, como tinha sido na Itália, por exemplo, no início dos anos 90, quando justamente o mundo político tradicional italiano se implodiu. Né? Quanto à questão política, que tem mais diretamente a ver com a sua pergunta, bom, de fato, o Front National, que a gente pode traduzir com Frente Nacional em português, que o grande partido da extrema-direita francesa, tem se consolidado de forma significativa nas últimas décadas. Significativo observar que um candidato do Front National, bom, no caso era o pai da atual dirigente Marine Le Pen, já tinha conseguido ir para o segundo turno da eleição presidencial em 2002. Dessa vez era contra o Jacques Chirac. O que a gente observou em 2002 é que, num segundo turno, houve o que na França é chamado de Frente Republicana, muito eficiente, que fez com que o Jean-Marie Le Pen, na época, em 2002, só conseguiu 17% dos votos. Quase 83% foram para o Jacques Chirac. Já na eleição do ano passado, a Marine Le Pen, filha do Jean-Marie Le Pen, a gente pode falar já de dinastia da extrema-direita na França, conseguiu mais de 33% dos votos.
Ou seja, ela quase dobrou o resultado que tinha sido o melhor resultado histórico obtida por seu pai 15 anos atrás. E isso de fato preocupa. Por quê? Porque você observa no fundo que isso tem sido documentado na imprensa e através de vários estudos que existe uma superrepresentação dentro do movimento dos coletes amarelos de eleitores do Front Nacional. Bom, é estimativo, é sempre muito difícil, até por conta do aspecto muito descentralizado desse movimento. A gente pode dizer que entre 45% e 55%, em função da fonte, dos manifestantes declaram algum tipo de identificação ou de, vamos dizer, associação ao Front Nacional. Então, não é a totalidade, mas representa quase a metade. Tá? Então, e não é significativo que aconteça isso, tá? No sentido em que, no fundo, o Front Nacional tem tido como pauta congregar todas essas insatisfações. Bom, designando, obviamente, como bode expiatório o migrante, mas tentando justamente atrair, em particular, o eleitorado mais popular. E, nesse sentido, a Marine Le Pen, a dirigente atual do Front Nacional, conseguiu aumentar significativamente sua base eleitoral ao migrar, do ponto de vista econômico, de propostas que, no caso do pai, eram, no final das contas, bastante neoliberais, e do ponto de vista geopolítico, muito atlantista, ou seja, muito vinculado a uma associação aos Estados Unidos, para uma pauta, do ponto de vista socioeconômico, muito mais, com uma fibra social muito maior. Né? Inclusive, propondo aumento do salário mínimo, retomada dos direitos trabalhistas, aumento de mínimas sociais, só que tudo isso excluindo a parte os franceses de origem estrangeira. Tá? E, obviamente, com uma pauta de costumes extremamente retrógrada. Então, o ponto que é interessante nesse caso é que, graças a isso, ela conseguiu atrair muito esse eleitorado popular. Se você pega os dois últimos D6 em termos de distribuição de renda na França, o voto pelo Front Nacional ultrapassa os 50%. Tá? E, na verdade, bom, no caso desse extrato, é muito polarizado. Você tem, e depois uma parte significativa, de 30% a 35%, vai para a extrema-esquerda. Então, você tem uma polarização muito forte. Tá? Mas ela foi, a gente pode dizer, ela foi muito esperta ao fazer isso. Tá? E, de fato, a Marine Le Pen e o Front Nacional tem como ideia, no fundo, explorar um pouco uma estratégia que a gente observa na Europa, na Hungria, com o Viktor Orbán, com o Duterte na Filipinas, ou seja, tem uma mistura entre uma pauta extremamente conservadora do ponto de vista dos costumes, das questões migratórias, junto com, vamos dizer, medidas sociais assim que a priori estariam mais identificadas com a esquerda. Tá? Do ponto de vista da política externa, geopolítica, também tem uma retomada de um nacionalismo muito mais, vamos dizer, no fundo, que volta no tempo, que aliás é bastante preocupante. Mas no sentido em que, por exemplo, o Steve Bannon, que é um dos principais assessores do presidente americano Trump, tem proposto, desde o ano passado, a criação de uma frente internacional dos movimentos conservadores. E é significativo que nenhum desses movimentos ultraconservadores da Europa, que seja o Front Nacional, o Vlaams-Blok na Bélgica, os movimentos de extrema-direita na Alemanha, na Itália, enfim, qualquer lugar da Europa, nenhum deles aceitou entrar nesse grande movimento. Porque você tem uma
até um sentimento anti-americano que está se expressando até do ponto de vista da Marine Le Pen, que ao contrário do pai. O pai, por exemplo, é completamente atlantista. Né? Então a gente vê essa diferença. Isso permite fazer a conexão justamente com o impacto que poderia ter um movimento desse e uma eventual desestabilização do Macron e uma desestabilização institucional, parece mesmo assim relativamente difícil ainda, sobre o projeto europeu. Bom, o projeto europeu sofreu muito, obviamente, da saída da Inglaterra, enfim, que ainda está em negociação, no Brexit. Sofre de ataques sistemáticos em muitos países. Né? A gente observa que, por exemplo, há uma tendência assim, de convergência anti-europeia entre, vamos dizer, os partidos de extrema-direita e de extrema-esquerda. A gente começa a observar também uma parcela significativa dos representantes dos partidos de direita tradicional, centro-direita, que desenvolvem um euroceticismo, né? Que foi o caso, por exemplo, no caso da Inglaterra, né? Dentro do Partido Conservador. E a gente observa isso na Itália, também na Alemanha, etc. E no caso da França, de facto, o Emmanuel Macron encarna uma certa visão do projeto europeu, um certo tipo de integração da França do ponto de vista econômico, do ponto de vista geopolítico no mundo. Tá? E, basicamente, é uma visão liberal, não ultraliberal, você conserva elementos de flexegurança, que seja observado, o gasto público bruto na França representa 58% do PIB. Então a gente está muito longe de um país que virou neoliberal. A gente está falando, mas há uma tendência a um recuo do Estado. Então o Macron representa um pouco isso. Ele representa uma espécie de tentativa de fusão entre pautas do centro-direita e do centro-esquerda. Essa fusão, na verdade, não é nova, ela tem muito a ver com a terceira via que praticou o New Labour com o Tony Blair a partir de meados dos anos 90. Então, o Macron poderia ser designado, até pelo fato de ter surgido assim, relativamente jovem, tem 40 anos, no espaço político, você pode usar essa analogia. O problema é que essas políticas, divulgadas pelo Emmanuel Macron, por seu partido En Marche, em movimento, na verdade vão levar a um aprofundamento desses problemas estruturais. E nesse sentido, a tendência é que haja uma consolidação dos partidos, tanto de extrema-direita quanto de extrema-esquerda. E, como no caso, o partido que está já mais consolidado e até, como ilustrado pelos dados que eu dei sobre a identificação política dentro do movimento dos coletes amarelos, provavelmente o Front Nacional que vai se aproveitar disso. Tá? Então, a questão é quanto tempo demoraria se essas reformas liberais continuarem sendo aplicadas, no sentido de piorar a distribuição de renda, no sentido de aumentar o recuo dos serviços públicos em espaços amplos do território francês, no sentido de, no final das contas, ir favorecendo setores dinâmicos da economia em detrimento de outros setores, mais tradicionais que, passam por dificuldade significativa. Tudo isso vai levar a mais descontentamento. Esse maior descontentamento vai alimentar os extremos do espectro político e, infelizmente, no caso, vão alimentar mais a extrema-direita. Tá? Então, as perspectivas são bastante preocupantes e, no final das contas, o que a gente observa hoje na Itália, com o movimento Cinque Stelle
e a Liga Nord, enfim, o conglomerado dos partidos de extrema-direita lá, o apolíticos, como supostamente o movimento Cinque Stelle, isso pode prefigurar o futuro para a França. Então, veremos. Obrigado pela participação, Numa. Obrigado e até uma próxima.